E aí, moçada, tudo bom? Vamos começar uma aula hoje de revisão, tá certo? Vou pegar alguns pontos importantes e vou revisá-los com vocês, tá correto? Para começar, escolhi a Revolução Francesa, que, na verdade, para adiantar a matéria, nós vimos esse tópico, esse capítulo, no final do ano anterior, tá certo? E aí, exatamente a minha intenção de começar exatamente por ele esse processo de revisão, certo? Aqui eu coloquei para vocês os tópicos importantes, devem ser analisados no processo de Revolução Francesa. Já vou adiantando também que vou dividir em duas partes a revisão, correto? Num primeiro momento, devemos lembrar aquilo que é importante, que deve ser visto para as provas, tá? Causas do processo revolucionário e suas fases: a revolta aristocrática ou da nobreza, a Assembleia Nacional Constituinte, a monarquia constitucional, a Convenção Nacional e o Diretório. Já vou adiantando que, normalmente, nas provas, dois tópicos são mais importantes, tá? A Assembleia Nacional Constituinte e a Convenção Nacional. Tradicionalmente, eles têm mais peso, correto? Uma outra coisa que eu gostaria de salientar é que esse processo revolucionário ele deve ser analisado pela ótica iluminista. Portanto, ele é um movimento essencialmente anti-absolutista. Ele é essencialmente burguês e também liberal. Tá? Em cima dessa afirmação, eu gostaria de lembrar o seguinte para vocês. Na verdade, esse processo revolucionário, que é essencialmente liberal burguês, ele sofre um meandro, ele sofre, digamos assim, um desvio no meio desse processo. Porque, como eu falei, ele é essencialmente anti-absolutista, liberal burguês, mas numa de suas fases, que é a Convenção Nacional, ele ganha uma característica mais radical, mais popular, mais democrática. Certo? Então, na verdade, essa revolução, ou esse processo revolucionário, tem algumas nuances. Ele começa anti-absolutista, liberal burguês, passa por uma fase mais radical, popular, democrática, e é consolidado novamente numa perspectiva liberal burguesa. Certo? Concretamente, qual a importância desse movimento? A importância desse movimento é acabar com o absolutismo monárquico na França, acelerar a crise do antigo regime, consolidar os interesses liberais burgueses. Isso aí é o essencial, seja em prova objetiva ou discursiva. Tá certo? Vamos lá. Ronaldo, quais são as causas desse movimento revolucionário? Lembrando, ele vai ocorrer no âmbito do movimento iluminista. Ele vai sofrer a influência da independência dos Estados Unidos. Certo? O que mais? Você tem que lembrar do que estava ocorrendo dentro daquela monarquia francesa, no caso. Economicamente, o que explica aquele processo revolucionário? Vamos lá. Uma economia de base agrícola que apresentava graves problemas, inclusive de abastecimento interno. Se tem problema de abastecimento interno, você fala de fome crescente, certo? Outra questão, o alto custo para manutenção de uma corte, certo? Uma outra questão, essa economia de base agrícola, ela acaba ficando anacrônica, ela acaba gerando endividamento externo crescente, porque normalmente importava artigos manufaturados, inclusive da Inglaterra. Né? Essa crise econômica ela vai ser agravada por alguns fatores, como gastos militares. A França vai se meter em guerras externas, como a Guerra dos 7 Anos, como a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Certo? Portanto, são fatores que agravam uma crise que já era estrutural. Essa é a questão que vocês devem lembrar. Tá? Tem uma outra coisa que vocês podem pensar também, né? Que é a questão social. Qual é a questão social que serve como causa dessa revolução? A manutenção dos privilégios de classe. A França, apesar de estar na Idade Moderna, vamos dizer que ela ainda tinha um pé no sistema feudal. Portanto, clero e nobreza contavam com benefícios
certo? Com privilégio de classe. Principal deles, não pagamento de impostos. Então, isso significa que aquele Estado já oneroso, já com uma economia deficitária, né, isentava de impostos o clero e a nobreza, mas enchia de impostos a burguesia, que era a classe produtiva, certo? E a classe trabalhadora. Portanto, o chamado terceiro Estado. Alguns devem lembrar, a França era dividida em estamentos de classe. Né? Primeiro Estado, que era o clero, segundo Estado, que era a nobreza, e o terceiro Estado, que reunia a burguesia e os setores trabalhadores, certo? Tanto operários quanto camponeses. Correto, moçada? Ronaldo, e na questão política? A questão política é a própria existência de um Estado absolutista, né? Um Estado que garantia os interesses de uma minoria, certo? Um Estado que não estendia o direito de voto, que era baseado na intolerância política, né? Portanto, você cria um arcabouço que facilmente dá para entender por que tem um processo revolucionário. Por que a burguesia, num determinado momento, influenciada pelas ideias iluministas, pelo exemplo da Revolução Liberal Inglesa do século XVII, pelo exemplo da independência dos Estados Unidos, essa classe burguesa francesa oprimida se vê no papel, digamos assim, de lutar contra aquele Estado politicamente intolerante, socialmente baseado em privilégios e economicamente anacrônico. Certo? Esse processo ele vai ganhar mais força no ano de 1787, quando ocorre a chamada Revolta da Nobreza, ou Revolta Aristocrática. Ronaldo, o que acontece em 1787 para tentar combater a crise? O Estado francês ele retira um dos privilégios da nobreza, o não pagamento de impostos. E isso faz com que a nobreza se afaste do Estado, certo? Digamos assim, dos interesses do monarca, e se aproxime do terceiro Estado, ou seja, da burguesia e dos setores dos trabalhadores. Né? E aí, Ronaldo? E aí vai mudar o conjunto de forças que ocorria dentro de uma coisa chamada Estados Gerais, que era uma espécie de órgão consultivo, que em momentos de crise o rei convocava, né, esses três estados, lembra? Primeiro Estado, segundo e terceiro Estado, para deliberar, né, alguma coisa para a França. Né? Esse Assembleia, esses Estados Gerais, eles sempre respaldavam os interesses de uma minoria, porque o voto não era individual, era o voto por grupo, por Estado. Então, clero e nobreza, como tinham privilégios dados pela monarquia, eles sempre votavam um 2-1 contra os interesses desse terceiro Estado. Com o fim da isenção de impostos para a nobreza se afasta, digamos assim, desse 2-1, ela vai, no caso, se aproximar do terceiro Estado e abre espaço para uma discussão interna dentro desses Estados Gerais. E isso ocorre, né, em 1789, com a insistência da crise econômica, né, o monarca ele reconvoca esses Estados Gerais. E aí, contando com o apoio da nobreza, porque esta perdeu os privilégios de classe, ou pelo menos o principal deles, que era a isenção de impostos, né, a burguesia dá uma prensa no monarca. Né? Nesses Estados Gerais de 1789, né, a burguesia ela exige mudanças na França. Quais são essas mudanças? Exige uma ordem constitucional, ou seja, uma Assembleia Constituinte, né, para escrever uma Constituição do país, o fim dos privilégios e o voto individual, porque aí a maioria seria exercida. Certo? É o que marca o início do processo revolucionário, essa prensa que a burguesia dá nessa reunião dos Estados Gerais de 1789. O monarca ele é obrigado a conceder essas reformas. Né? Então, quando é instalada essa Assembleia Nacional Constituinte, até essa Constituição ser promulgada, e isso durou de 1789 a 1791, começa o que alguns consideram a primeira fase da Revolução, que é dominada, está aqui no resumo apresentado para vocês, como Assembleia Nacional Constituinte, que é uma fase chamada de fase moderada dessa Revolução. Nesse momento, Ronaldo, nessa fase moderada, o que eu tenho que saber dos tópicos que estão aqui? Eu aconselho que vocês prestem mais atenção, tá? Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
na tomada da Bastilha, pelo seu valor simbólico, e no Grande Medo. Não estou dizendo que os outros não caiam, mas esses citados são normalmente mais importantes em provas. Tá certo? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento, é como se fosse uma carta de intenções da burguesia, né? Boa parte do que vai ser escrito aí vai ser referendado na Constituição de 1791 e mostra que é um documento que, apesar de influenciado pelo iluminista, ele é um documento que não defende a sociedade como um todo. Ele não pode ser chamado de um movimento, de um documento democrático. Ele é, no máximo, um anti-absolutista, mas ele defende os interesses da burguesia liberal, consagrando a propriedade privada, né, e propondo voto censitário. Portanto, ele é bonitinho se pensarmos na ótica anti-absolutista, mas ele é meio conservador se pensarmos que ele não atende às camadas populares. Tranquilo? O confisco dos bens do clero e a constituição civil do clero é o processo evolucionário, de uma certa maneira, enquadrando a igreja. Confisco dos bens do clero. Os bens da igreja serão incorporados, serão tomados pelo processo evolucionário, e a Constituição Civil do Clero diz que os membros do clero passam a ser funcionários do Estado, portanto, submissos a esse Estado. A tomada da Bastilha é simbólica porque representa o início da efetiva participação da população, da camada mais pobre, nesse processo evolucionário, mostrando que, num determinado momento, esse movimento não é essencialmente ou exclusivamente liberal burguês, certo? Né? O Grande Medo, vocês têm que lembrar, é que num determinado momento, quando essas classes até então dominantes começam a ficar fragilizadas nesse processo evolucionário, os oprimidos, né, os camponeses principalmente, eles vão partir para cima dos membros do clero e da nobreza. Portanto, o Grande Medo é quando membros do clero e da nobreza começam a ser atacados dentro da França. Suas propriedades, igrejas, mosteiros e castelos começam a ser atacados, incendiados. Então, nesse momento, boa parte dessa classe dominante ela vai picar a mula da França, porque está vendo que o processo, como vocês estão vendo, ele vai ganhando contornos de radicalismo crescente. Certo, moçada? E a Revolta da Vendéia, Ronaldo? A Revolta da Vendéia, na verdade, é um movimento contra-revolucionário. Se no restante a gente vê um movimento liberal burguês, numa crescente, a Revolta da Vendéia, de uma certa maneira, é considerada contra-revolucionária. Vendée é uma região da França onde a nobreza, né, local e membros dos camponeses eles vão se rebelar contra o processo evolucionário. Por quê, Ronaldo? Porque esse processo evolucionário vai continuar cobrando impostos, né? Porque vai estabelecer alistamento militar obrigatório. Então, naquela região extremamente miserável, né, de uma maneira que eu posso considerar incauta, certo? Camponeses vão se unir a membros da classe dominante. Portanto, lembre-se da Revolta da Vendéia como um movimento anti-revolucionário, ou seja, de caráter conservador. Tá certo? Na próxima aula, tá? Eu já contextualizei o movimento, nós pegaremos essas 3 fases seguintes aqui. A monarquia constitucional, a Convenção Nacional ou República Jacobina e a consolidação do processo evolucionário através do diretório. Tá certo, galera? Valeu, abração, tchau, tchau.